Boa noite a todos que estão presentes, todos que estão em casa. Então, hoje é mais uma noite linda de comemoração aos 26 anos que um grupo de pessoas atendeu o chamado de amor do Cristo, né? Para levar o amor, a caridade, a esperança e muita luz a encarnados e desencarnados. E Jesus, há 2000 anos, nos convoca. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Os últimos, os retardatários. E cada um tem seu chamado, cada um sabe o que toca seu coração, né? Como Paulo foi o caminho de Damasco, Maria de Magdala foi o despertar das suas ilusões, e nós temos o nosso despertar. E o grande convite de Jesus é o amor. E só que nós recusamos esse amor durante 2000 anos. E o que ele nos manda como mensageira? A dor, né? A dor que costura, junto com o perdão, toda a obra do Cristo. E nós, através dessa dor, vamos aprendendo aos trancos e barrancos, mas chegamos lá. Então, nesse instante, essa noite maravilhosa que está cheia de espiritualidade aqui, de espíritos, de caravanas, vamos elevar nossos pensamentos, mentalizar o rosto de Jesus, Mestre, aquele que passou pelo seu caminho, que viu o seu olhar, esse foi marcado no espírito, marcado na alma. Esse nunca esqueceu os seus ensinamentos, nunca esqueceu a tua luz, Mestre. E nós, quando te encontramos ao longo desses 2000 anos, tu marcaste nossa alma. Que essa luz possa nos fazer crescer, progredir, aproveitar todas as oportunidades que temos, aproveitar essa casa de luz, aproveitar as oportunidades de trabalho que nos deste, que possamos florescer, germinar sementes nessa casa de amor. Que a sua luz envolva todos os trabalhadores da luz, todas as pessoas que vêm buscar o amparo maior, que ilumine a nossa palestrante da noite, que nós possamos aurir muitos conhecimentos, muitos aprendizados e aproveitá-los em nossas vidas. Nós te agradecemos, Mestre, pela paciência e por sempre estar conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa irmã Maria Angélica, e o tema é Caminho, Verdade e a Vida. E essa frase foi uma das últimos ensinamentos que Jesus deu, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender aí, né? Boa noite. Que bom, né, gente? Uma semana de festividades, né? Eu estava pensando ali enquanto ela estava cantando e depois na oração, quantas pessoas encarnados e desencarnados já não passaram por essa casa, né? E foram iluminados e abençoados, né? Então, com certeza, toda essa egrégora está feliz, né? E vibrando boas energias para que a casa continue, que possa prosperar e continuar fazendo o trabalho que tem feito tão bem, né? Então, me coube aqui falar sobre essa mensagem tão bonita, eu acho tão forte, tão marcante, que me parece que resume tudo, né? Porque tudo que tem, que Jesus fez, tudo está incluso aqui dentro dessa mensagem, né? Porque a vida dele é a grande mensagem, né? O que ele fez, como ele fez, que é a grande mensagem. Então, eu acho que obrigada por vocês estarem me dando essa oportunidade de
Porque é muito interessante, né? Diz que a gente fala muito daquilo que a gente precisa de escutar, né? Então, eu estou aqui falando disso e para montar, para estruturar, tem que estudar, enfim. E é uma oportunidade a gente entrar em contato com essas mensagens e uma oportunidade a gente fazer reflexões que podem nortear a vida da gente, né? Bom, então, nós. Ah, eu não liguei também, viu, Shirley? Também. Então, só para trazer, né, a passagem do Evangelho que fala dessa mensagem, não se perturbe o vosso coração. Isso Jesus falando, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. O Tomé então diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? E aí Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conheceis a meu Pai. Então é interessante, né? Porque e ele na sequência ele fica um tanto chama atenção, né? Não chamar atenção no que a gente conhece como chamar atenção, mas Jesus fala, pô, mas como vocês estão convivendo comigo e não sabem, não conhecem o nosso Pai? Então é muito interessante e essa é a grande mensagem, né? Que Jesus ele com tudo que ele fez toda a vida dele é a grande mensagem, né? E esse é o grande legado e que nós podemos. é, Às vezes a gente fica correndo atrás de tanta coisa para poder levar uma vida legal, para se sentir bem, feliz, em paz, mas a gente tem essa mensagem há quantos anos, né? E como é difícil colocar em prática a mensagem de Jesus, né? Mas então nós vamos fazer um pouquinho, algumas reflexões em torno da mensagem de Jesus. Uma delas é: não se perturbe o vosso coração. Então, isso foi uma mensagem que parece que ele está fazendo um convite para que as pessoas confiem, né? Para os discípulos confiem nele. E realmente, muitas das vezes, grande parte dos nossos problemas acontecem por falta de fé, né? Porque a gente fica desesperado, não encontra saída e às vezes deixa de ir para esse lugar, de entrar em contato com ele, né? Acreditar que é possível, ter paciência para que aquilo passe, né? Então a mensagem é de confiança mesmo, né? E o que é interessante é que Jesus não prometeu ausência de problemas, né? Ele prometeu, a mensagem dele era um convite para um lugar de paz interior. E é muito interessante porque a paz ela tem muito mais a ver com o estado nosso interior do que pelo contexto. O contexto ele realmente interfere, mas quando a gente tem uma prática de encontrar esse lugar interior de paz, isso ameniza o efeito de tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo momentos no mundo que são realmente dá medo, né? Do que a gente está vendo acontecer. Toda a realidade, ameaças e ameaças de guerra, guerras reais acontecendo. E se a gente não conseguir cultivar esse lugar de paz interior, é muito difícil a gente não se entregar para o desespero. Às vezes eu e o Davi, a gente acorda de manhã e por um acaso entra no telefone lá, em alguma notícia, e a gente já começa a ficar, meu Deus, o que vai acontecer? E a gente tem feito o compromisso até de nem olhar, porque se você olha, você já entra na energia. Então aqui, eu acho interessante essa questão, esse convite para confiança, para fé, né? E aí,
uma coisa que eu achei legal a gente conversar é que às vezes a gente se esquece que a gente está num planeta de provas e expiações. Os problemas, eles são o adubo necessário para que a gente possa elevar de patamar, ir para um outro nível, né? Os problemas, eles são necessários. Obviamente que uma boa parte dos nossos problemas acaba que nós mesmos criamos por uma questão de uma resistência ou por uma rigidez, um jeito de enxergar as coisas com muito rigor, com muita inflexibilidade, e isso cria problemas. Agora, óbvio, tem problemas que estão além de nós, né? Como esse que eu comentei agora. Nós temos aí uma realidade que nós somos reféns e a gente não tem muito o que fazer efetivamente, diretamente com quem está criando esse cenário mundial, mas nós podemos sim aprender a cultivar esse lugar interior de paz, né? Um lugar de harmonia e de entrar em contato com essa energia, com essa presença divina, né? Que tanto fez bem para nós, né? E quantas mensagens ele deixou para a gente. Então, assim, quais são as características, então, desse mundo de provas e expiações? O predomínio do mal sobre o bem, sofrimento e injustiças como um meio de aprendizado. Obviamente que é interessante, né? Às vezes a gente imagina assim que a, a gente vai para a escola e a gente chega lá e fica indignado porque o professor dá uma prova, porque o professor dá um exercício. Na verdade, às vezes a nossa indignação pelos problemas que a gente tem é uma certa infantilidade nossa, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. É exatamente o que a gente precisa, são esses problemas, essas questões que a gente passa no dia a dia, que são doses para que a gente entre em contato com o que acontece comigo diante dessa situação? Como que eu estou me sentindo? Estou me sentindo humilhado? O que é que tem aqui? Tem orgulho? Enfim, são oportunidades para a gente entrar em contato com essa realidade que é exatamente o ponto que nós temos que trabalhar aqui neste momento na Terra. Porque tem uma fala interessante, né, que fala assim: incomodou, toma que é seu, né? Alguém fez alguma coisa comigo, eu incomodei, então toma que é meu. É comigo mesmo. Porque não é que o outro pode ter feito uma coisa que realmente eticamente não é legal, beleza, tudo bem. Mas aonde é que é o ponto onde eu posso atuar naquela situação? Não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. Então, essas situações todas de injustiça, sofrimento, são oportunidades que a gente tem de evolução, de entrar em contato com as nossas feridas e os nossos pontos, as nossas fragilidades, que, na verdade, a gente está aqui na Terra para poder passar por todo esse processo, muito em função desses pontos que nos desafia no dia a dia. Bom, provas e expiações, a diferença, acho que é uma coisa, assim, para todos não é uma coisa muito difícil, mas acho que é legal falar, porque pode ser que isso deixe dúvidas, mas as provas são escolhas que a gente faz, né, para passar por situações na encarnação. E as expiações normalmente são situações que são impostas em função de dívidas que a gente teve no passado. E o propósito espiritual do planeta, desse mundo de provas e expiações, é desenvolver virtudes como paciência, perdão, humildade e amor. Reparar erros do passado por meio de experiências difíceis e preparar para mundos mais elevados como de regeneração. Também aí eu fico pensando que muitas das vezes a gente quer o resultado, mas às vezes a gente não quer o processo, né? Era melhor se a gente já fosse logo para esse planeta de regeneração, se transformasse, alguém viesse aqui. Às vezes eu fico pensando, pô, mas podia tanto vir alguém fazer alguma coisa que mudasse tudo. Uma varinha de condão. Mas, na verdade, é exatamente o processo que a gente precisa, né? É desse processo que é doloroso, é sofrido. Agora, muitas das vezes a gente fica muito como refém nesse processo. E a questão é a gente assumir
a responsabilidade para passar pelo processo de forma consciente. Porque se a gente não prestar atenção, a gente sofre e sai igual a gente entrou. Então, o sofrimento ele pode ser uma bússola interessante para a gente identificar o que é, quais são os pontos frágeis na nossa personalidade, no nosso espírito. E na vida diária, a gente pode praticar o bem mesmo em meio ao sofrimento. Então, realmente o convite é sempre, e isso Jesus sempre fez, mesmo nos momentos mais difíceis, ele procurou serenar o coração, né? E uma coisa importante é buscar o autoconhecimento e a reforma íntima, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a gente ressignificar problemas. Problema nada mais é do que oportunidades de melhoria, de crescimento, né? Então, os problemas não são punições, são oportunidades educativas para o espírito crescer. Essa semana eu tive contato com uma pessoa e ela estava passando por um problema e ela falou, pô, mas por que isso acontece comigo? Nossa, eu faço tudo certo. Meu Deus, o que acontece? Nossa, parece castigo. Nossa, o que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu estava pensando assim, pô, não é castigo, porque quando a gente enxerga as coisas como castigo, ah, acho que eu impostei. Quando a gente enxerga as coisas como castigo, elas, o impacto delas na nossa psique é muito maior, né? E quando eu olho para as questões como aprendizado, o que será? Por que será que está acontecendo comigo novamente? O que é que eu tenho feito para isso estar acontecendo de novo na minha vida? E às vezes relativizar também, né? Problemas. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, assim, adolescentes, e aquela fase de deles largarem tudo jogado. Eu chegava do trabalho muito cansada e esgotada e querendo assim que alguém fizesse tudo para mim porque eu estava muito cansada. E aí eles iam tomar banho, largava a toalha jogada no chão, o quarto, botava a toalha molhada em cima da cama, enfim. E eu ficava muito cansada com aquilo, porque para mim era muito importante a casa estar limpa, organizada, para eu poder descansar. E eu lutei muito com isso. Eu falava com eles e reclamava. Meu Deus, um dia eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eles são adolescentes. Eu vou falar agora, eu vou explicar, mas não adianta, eu estava transformando a nossa casa, o nosso ambiente, num ambiente em que eles também chegavam cansados da rua. E meus filhos começaram a trabalhar muito cedo. Então, assim, eu pensava assim, porra, eu estou transformando a nossa casa no inferno. O que é isso? E aí eu comecei a mudar. Eu falei, bom, eu qual lugar que eu tenho domínio? Meu quarto. Então lá eles não vão botar a toalha. Eu falei, então tá bom, então não põe a toalha no quarto. E eu comecei a relativizar aquilo. Isso vai passar, daqui a um pouco tão grande, não, nem vão estar aqui em casa mais. E eu brigando por causa de toalha, por causa de um rigor, de uma exigência. Então, essa coisa da gente relativizar as coisas é muito importante. Isso tem um impacto muito forte na nossa vida, né? Porque se a gente não faz isso, é muito interessante. A minha família, eu tenho algumas pessoas que são extremamente rigorosas, muito rígidas, têm convicções muito claras, são muito honestas, trabalhadeiras, trabalham, ok, mas são rigorosos assim com as coisas e tal. E é interessante, quanto mais rigorosos eles vão, a vida vai passando, mais eles vão ficando rigorosos, mais eles vão ficando exigentes, e mais eles vão ficando isolados, e mais eles vão ficando sofridos, pensando que, pô, não tem nada, o mundo está tudo perdido. Então, assim, é interessante, a gente tem que cuidar com isso, porque se a gente entra nessa vibe de olhar para tudo com um olhar negativo, a gente desiste, e muitos desistem mesmo, né? Então, essa coisa de ressignificar os fatos que nos acontecem é fundamental para a gente ter equilíbrio. Bom, uma outra coisa que ele fala é que há muitas moradas na casa de meu pai. É muito comum, né?
e há uma abordagem interessante que diz respeito a que não é só aqui o planeta Terra, né, que tem gente, nós temos mundos, realidades paralelas aqui mesmo na Terra, que a gente não está enxergando, e outros planetas. Acho que hoje qualquer pessoa com um mínimo de informação considera a possibilidade que tenha vida aí fora, né, em outros planetas. Mas eu queria, achei interessante a gente fazer uma reflexão diferente um pouquinho, já que essa é mais comum, mas vendo nessa mensagem, que na casa de meu pai há muitas moradas, a consideração e acolhimento da diversidade. Né? Então, assim, há muitas moradas, há muitas possibilidades, há muitos jeitos de viver, há muitos jeitos de perceber, há formas diferentes de agir, diferentes da minha, e isso é fundamental que a gente considere também, né? Porque muitas das vezes os problemas, os nossos problemas, sejam eles dentro de uma família, no governo, numa organização, entre nações, elas estão muito, partem de um lugar onde as pessoas se colocam. Eu penso algo, esse é o jeito certo. Você pensa diferente de mim, então o seu jeito é errado e o meu é o certo. Exatamente. Então, e é interessante porque quando a gente fala assim, fica parecendo infantil, mas eu penso que isso é verdade mesmo, mãe. Ok, tá tudo certo que você pense. A questão é você desconsiderar a possibilidade de outras pessoas pensarem diferente. E pior é que, além de eu achar que o único jeito de enxergar alguma coisa é o meu jeito, é que eu considere e classifico o outro como errado, e muitas das vezes eu considero aquilo como meu inimigo. E é interessante, né? Eu me lembro também bem assim no começo, quando eu comecei na minha vida profissional, era muito interessante. As pessoas às vezes falavam para mim, eu falava alguma coisa, e as pessoas falavam que não dava outra opinião. Eu estava falando que achava que devia fazer X, a pessoa falava, não, mas acho que era melhor fazer Y. Nossa, eu tomava aquilo. Eu falava, mas por que ela está fazendo isso comigo? Eu realmente acreditava que aquilo era contra mim. Era uma coisa assim, pô, mas como assim? É o jeito certo. E por que ela está fazendo isso? E isso me tirava muita energia, porque eu ficava nesse diálogo interno. E, obviamente, a gente vai estudando, trabalhando, conhecendo, estudando, e eu fui percebendo que não, é muita. É quase uma paranoia eu achar que tudo que as pessoas fazem tem a ver comigo. As pessoas estão cada um na luta delas, elas estão fazendo as coisas porque elas vêem sentido em fazer, mas muito poucas vezes as pessoas fazem alguma coisa comigo, principalmente com algo que tem a ver comigo, tem a ver com ela, como ela está lidando com aquilo, como ela enxerga, como ela vê. E precisa de muita maturidade, porque a hora que você começa a enxergar as coisas assim, não que eu esteja livre disso, eu ainda sinto, dependendo do jeito, eu já sinto assim, eu dou uma recuada, mas eu já paro e penso, opa, olha eu aqui, ó. Se deixar agora, eu vou começar com um diálogo interno ruim, vou começar a falar para mim que, pô, eu não devia ter vindo, não devia ter feito, mas eu já tenho consciência. Então, essa abertura para a diversidade, maneiras diferentes de pensar, de viver, é muito importante. E Jesus fez isso o tempo todo, né? Ele fez isso o tempo todo. Ele convivia com todos os tipos de pessoa e era capaz de conversar e discursar e sentar e olhar no olho de qualquer que fosse a pessoa. E uma outra coisa que também eu acho que é importante aqui, que mudou também muito para mim uma postura minha diante das pessoas, meus filhos, meu esposo, com as pessoas. Nós fizemos, muitas vezes, vocês já ouviram falar isso aqui, atendimento no CVV, que é aquele pronto-socorro emocional,
E quando eu descobri que eu posso aceitar alguém mesmo discordando dela, isso foi muito libertador também. Porque eu comecei a ver assim, pô, mas eu vou atender alguém que vai falar que bate na mulher, ou que apanha do marido, ou que usa droga e dá para a filha. E no extremo, às vezes a gente atendia pedófilo. Como é que você atende uma pessoa e fica numa atitude compreensiva se você ficar ouvindo o que você pensa sobre o que ela faz? Não consegue. Então, precisava de eu falar, ok, eu não concordo com ela, não concordo, mas eu posso ouvi-la, porque para ela agora, eu ouvir essa pessoa vai ser fundamental, porque enquanto ela se ouve, ela também começa a descobrir coisas que, se ninguém escuta, ela não descobre. Então, a gente precisa do outro, às vezes, para poder desabafar, né? E é interessante isso, né? Porque, às vezes, a gente vai conversar com alguém e a pessoa vem falando coisa, fala que é ruim, mas depois fala que é bom, porque está confusa, está agitada, está triste, está chorando. A gente fala, não, pera, você está confuso demais. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Não, pois então, mas é justamente isso. Alguém que está confuso, que está precisando desabafar, não vai falar as coisas claramente. Na medida em que ela fala e alguém escuta, acolhendo a diversidade, acolhendo o jeito diferente de ser, isso pode ser libertador para ela, porque aí ela consegue fazer o processo de evolução, de crescimento. E Jesus fez isso o tempo todo, né? Com as pessoas com as quais ele foi convivendo. E, por fim, a mensagem central, né, do que a gente preparou para partilhar com vocês, é a mensagem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, primeiro, Jesus foi o guia, é o guia e o modelo de conduta moral o mais superior que a gente teve no planeta, né? É assim que a gente enxerga, como esse ente que tem uma pureza, né, uma elevação absurdamente superior à nossa. Então, quando ele diz que ele é o caminho, ele está falando do modo de viver, né? Onde ele praticou a compaixão, o perdão, a justiça, se colocou a serviço, exercitou a humildade e amor ao próximo. Então, o caminho, porque ele é o caminho, porque ele viveu do jeito que nós deveremos viver. Se a gente quer evoluir espiritualmente, esse é o caminho. Exercitar todos esses valores. E aqui, interessante, a gente tem falado muito de amor-ação, né? O amor, não adianta a gente falar que ama, a gente tem que agir com amor. E escutar alguém, como eu estava comentando aqui com vocês, eu escutar alguém mesmo discordando dela, num exercício de compreensão, é um ato de amor, né? E assim como outras coisas. Cada um de vocês, obviamente, teria milhões de exemplos para dar, mas são nessas pequenas coisas. Às vezes a gente fica querendo, parece que achando que para a gente realmente fazer algo que seja relevante, a gente tem que fazer algo absurdamente, quase midiático, que não precisa, são gestos pequenos mesmo, essas pequenas coisas. Então, Jesus, né, se falou que era o caminho, porque ele também tinha um estilo de vida concreto, visível, ele praticava a oração, né? E o seu exemplo é um roteiro perfeito para a nossa evolução, para cada um de nós, em busca da evolução espiritual. Quando ele fala que é o caminho à verdade, e ele, por que é verdade? Porque ele revelou a mensagem espiritual, a mais profunda mensagem, né? E ele é o mais perfeito intérprete de Deus para nós. Foi ele que trouxe, ele que viveu, ele que deu exemplo, ele radicalizou,
totalmente todos os valores, o amor, a humildade. Ele foi no extremo, levou uma vida simples. Ele deu o testemunho o tempo todo. Então, a mensagem dele é a verdade, mas uma verdade é a grande verdade, né? Nem entra no patamar do que a gente estava falando agora há pouco de verdade. O que é verdade para mim, o que é verdade para você? Não, a verdade ali é a verdade superior, a verdade maior. E ele é um espírito puro e conhece plenamente as leis divinas. Então, por isso, ele é a verdade. E, por fim, a vida. Por que a vida? Porque ele revelou a vida eterna e mostrou como alcançá-la pela evolução moral. Essa perspectiva, né, de que, olha, para você conseguir evoluir, siga o meu caminho, faça como eu, né, porque a vida é eterna. Ele na vida, né? Ele o tempo todo, a vida toda dele, ele curou, ele restaurou vidas, é, trouxe a mensagem de que a verdadeira vida é moral e interior, né? Porque muitas das vezes eu já vi, vocês também já devem ter visto pessoas que falam que na hora do leito de morte é muito comum as pessoas estarem morrendo, ninguém fala, pô, eu queria ter comprado um carro, queria ter comprado uma casa. Em geral, as pessoas, a hora que estão ali no leito de morte, que estão próximo ao momento da morte, elas tendem a falar de coisas, por exemplo, pô, eu devia ter abraçado mais meus filhos, eu devia ter acolhido mais as pessoas, enfim. Eu falando isso aqui, estou pensando que, porque muitas das vezes eu estou lembrando a minha família, ela não é muito de abraçar. A gente não tinha esse costume. Mas meus pais eram extremamente amorosos. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente tem uma tendência de começar a pensar, pô, mas eu não abraço. Não é, a questão não é essa. Né? Não é, não tem, a gente também não tem que radicalizar e criar regras, tem que abraçar, tem que beijar. Não, a questão é o quanto eu demonstro o amor que eu tenho pelas pessoas, o quanto eu demonstro carinho. Isso é mais importante, né? Bom, e Jesus encarnou na Terra para que pudéssemos vê-lo, ouvi-lo, imitá-lo, viver como ele. Então, ele é o exemplo maior, vivo, que trouxe a mensagem e trouxe esperança, né? Na medida em que tinha a mensagem de uma vida eterna. Então, Jesus, ele uniu, integrou a dimensão humana com a divina, porque, embora ele fosse Cristo, um ente divino superior, ele também era um homem que viveu na terra, que sofreu, que morreu crucificado. Então, ele integrou isso. E é interessante porque nós também podemos integrar, embora a gente ainda não tenha, obviamente, a evolução de Jesus. Mas a gente também integra. Quando a gente faz aqui no começo, estava pensando na música, como a música harmoniza o ambiente. E nesse momento, muitas das vezes, a gente se conecta com algo superior. Então é como se parece que a gente integrasse a pessoa que está aqui, o espírito encarnado, com essa dimensão maior, né? Então Jesus foi essa integração no nível maior que a gente já teve, né, no planeta. Então, se Jesus é o guia e modelo, então ele é o caminho. Se ele interpreta a lei divina, então ele expressa a verdade. E se ele revela a vida espiritual, então ele conduz a vida eterna, né? Bom, então o que Jesus praticava, né? Ele praticava ele ensinou pelo exemplo, então ele viveu de forma simples, acolheu marginalizados, leprosos, samaritanos, cobradores de impostos, defendeu as mulheres, né, mulher adúltera que estava sendo apedrejada, ensinou amor ao próximo, né, tem a parábola do samaritano, né, que acolhem a pessoa, leva para um local onde ele pudesse ser cuidado. Mostrou compaixão, curou leprosos, mostrou amor incondicional. Então, ele trouxe ensinamentos profundos e acho que todos nós,
em menor ou maior grau, todos nós conseguimos se. Não precisa ter escrito nada, mas se a gente parar um pouquinho e alguém perguntar o que que Jesus ensinou, acho que qualquer um de nós consegue falar. Assim, pode usar palavras diferentes, mas a gente vai conseguir falar, porque é meio que senso comum isso. Nós já conhecemos, né? A gente sabe. Agora a questão é como é que eu faço para conseguir ser esse ser, né? O Clóvis de Barros, que é um filósofo que vocês já devem ter visto, ele é meio muito doidão assim, ele é muito interessante, muito inteligente, e tem uma palestra dele que ele fala dos amor, os tipos de amor que existe, né? E ele fala uma coisa que sempre que eu estou falando dessa questão da por que a gente não consegue ser desse jeito, eu lembro dele, porque ele diz o seguinte, ele fala, olha, ok, tem vários tipos de amor, e o amor no extremo maior é o amor de Jesus, é um amor incondicional, um amor pelo outro que vai muito além dos outros amores que tem, o tipo de amor. Ok. Aí ele falou, ok, então tá, eu ainda não consigo amar um cara que me assaltou. Não consigo. Ou não preciso nem ir muito longe, não. Não preciso amar, não consigo amar um cara que me corta no trânsito e me xinga. Eu falei, então, mas aí vem a ética, que é o quê? Imitar o comportamento de quem ama. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes, em alguns momentos que eu estou numa situação que está demandando de mim uma atitude que eu sei deve ser uma atitude de um adulto, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa cristã, eu fico pensando, não, mas eu estou com muita raiva, né, naquela hora, ou com uma indignação. Aí eu penso, tá bom, mas se eu amasse, como é que eu agiria? Então, às vezes, pensar como eu agiria se eu amasse é um bom recurso. Não dá para usar sempre, mas às vezes, em alguns momentos, pode ajudar, porque tá, se eu amasse, eu conversaria com essa pessoa primeiro, eu vou me acalmar primeiro, né? Vou lá, dar uma respirar fundo. A aguinha da paz, enfim. Esse é um bom recurso. Porque nós estamos longe, né, como humanidade, como espírito, nós estamos muito longe de copiar Jesus, né? Jesus fazia, eu fico pensando no Chico, né? O Chico Xavier, meu Deus, que coisa assim, a coisa fluía, atitude, não tem que ir lá esconder, rezar, não. Fluía o amor, né? A gente, em geral, eu pelo menos, eu preciso ainda de muito recurso para poder domar um pouquinho o meu diálogo interno, que é um diálogo defensivo, né? Eu quero me defender. Em geral, nós temos essa atitude, né? Então, os principais ensinamentos, o amor, o perdão, a humildade, a fé, a justiça, a misericórdia, pureza de coração, a prática da não violência, né, que é uma resistência pacífica e rejeição à violência, que é a mensagem do Gandhi, né, que é uma resistência pacífica. Não preciso brigar, matar, mas eu posso criar uma resistência que seja pacífica. Não é fácil, mas é possível. A paciência, a perseverança e, por fim, orar e vigiar, que é uma coisa bastante. A gente fala muito disso no centro espírita, né? Sobre essa necessidade desse horário vigiar. Vigiar pensamentos, enfim. Ok. Para a gente caminhar para o encerramento, fiquei pensando quais seriam os chamados de Jesus nessa mensagem de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Qual era de fato o chamado de Jesus? Então, Jesus disseminou e propagou uma nova proposta de vida, um novo jeito de viver. E ele é o nosso guia e modelo de conduta moral. E viveu, deu testemunho de todas esses comportamentos, porque, na verdade, para ele, não era uma questão de falar sobre o amor, não era uma coisa de falar sobre misericórdia, sobre justiça. Não, ele era uma pessoa justa, amorosa. Então, todos esses comportamentos aqui
de quem ama, de quem perdoa, de quem é humilde, nós precisamos, na nossa jornada, investir em quê? Para que a gente possa caminhar com calma, com consciência, porque a gente precisa integrar os aprendizados. Se a gente não parar e prestar atenção no que a gente está aprendendo com a experiência, passa e você comete o erro ali na frente de novo. Então, quais são os investimentos que nós temos que fazer? E eu listei algumas coisas. Primeiro, o autoconhecimento, né? A gente reconhecer a nossa humanidade. A humanidade, o que é a nossa humanidade? Nós somos seres falíveis, em evolução, nós temos pontos fortes, mas também temos pontos de melhoria. Nós temos que reconhecer as nossas necessidades, o que eu faço. Todo comportamento nosso tem por trás uma necessidade. Então, por que eu estou fazendo isso? É importante, porque se eu não reconheço a minha necessidade e não vou em busca de satisfazê-las, eu vou delegar para o outro satisfazer. E aí começo com as exigências e tudo mais. Então, importante eu conhecer as minhas necessidades, reconhecer a minha humanidade, reconhecer as estratégias que eu uso para atender as minhas necessidades, porque as estratégias podem ser diferentes e pode não ser muito legal, mas eu posso começar a reconhecer, mas isso é legal para poder. Eu quero ser visto, é uma necessidade humana universal. Todos nós queremos ser vistos, queremos ser considerados. Tá, eu posso usar uma estratégia de ficar interrompendo alguém que está falando. É uma estratégia que talvez não seja muito ética, assim, porque eu estou desrespeitando o outro. Mas eu posso saber que eu tenho necessidade de ser vista e eu assumir a responsabilidade para poder buscar resolver e atender essa necessidade. E a primeira questão é: eu me vejo? Porque quando eu quero muito ser visto pelo outro, é porque primeiro eu não estou me vendo. Eu estou olhando para mim, estou reconhecendo o que está acontecendo comigo. Então, é muito importante a busca do autoconhecimento. Segundo ponto, não adianta se conhecer e não se aceitar, né? É uma autoaceitação, não de acomodação, mas é uma autoaceitação que é ok, eu cuido de mim, eu estou na luta, eu estou correndo, eu vou continuar em busca, mas eu estou cuidando de mim. É difícil. Eu sei a minha história, sei de onde eu saí, onde eu cheguei. Então, eu tenho que trabalhar em mim essa autoaceitação. E a autoaceitação, tanto das forças quanto das vulnerabilidades, porque todos nós temos vulnerabilidades, né? A prática da autocompaixão e autocuidado, que é essa coisa de cuidar da gente, né? Eu estava falando com o Davi hoje, eu tenho um filho que ele é muito... ele quer as coisas, ele quer correr atrás das coisas, quer trabalhar e tal, mas ele se negligencia tanto nas necessidades de descanso, de lazer, e aí isso vai ficando tão sério, ele vai se exigindo tanto. Chega uma hora que ele quer que a gente faça o que ele quer na hora. Porque assim, ele vai deixando de atender a necessidade de descanso, de lazer, e ele não se dá conta que chega uma hora que ele quer que você faça alguma coisa para ele, porque ele quer descansar. Então o mundo tem que parar para ele. E é uma questão de não reconhecer, de não assumir a responsabilidade, de dizer: eu preciso descansar. Se eu não descansar, eu vou ficar nervoso, vou ficar preocupado. Enfim, esse autocuidado que a gente tem que ter. E a autocompaixão. Alguém vai dizer: pô, mas você trabalhou só hoje, você já está cansado? Ok, pode ser que o mundo inteiro não se canse, mas eu estou cansado, então eu vou descansar. Enfim, é esse auto-respeito e autocuidado, né? Auto-amor, né, que é tudo isso junto, né, de você se amar, se respeitar. E, por fim, assumir a responsabilidade pela sua reforma íntima, mas com autocompaixão. Não é essa exigência de chicote. A irmã fala muito isso no livro dela, né? Nos livros dela. Ela fala muito dessa síndrome da santidade que a gente, principalmente no centro espírita, quando a gente descobriu, pô, nossa, então o orgulho, eu tenho que cuidar. E aí a gente começou a se chicotear, a se exigir muito, né? Então, esse não é um bom caminho. Estou acabando. Aí,
Se você faz isso, trabalha com isso, aí vem a minha interação. Então, eu e a Shirley estamos aqui, a gente está trabalhando juntos e eu estou cuidando de mim, mas aí eu estou precisando interagir com ela e eu preciso de aprender a ter uma comunicação autêntica com ela. Autêntica que não é sincericídio, aquela coisa de falar o que pensa, mas além de eu cuidar de mim, eu tenho que saber conversar com o outro, porque o outro faz algo que me afeta. Como é que eu conto para ela que aquilo que ela está fazendo está me afetando? Qual é a minha necessidade? Então, a gente tem que investir em aprender a comunicação autêntica, que tem a ver com a comunicação não violenta, né? E aí, o exercício seguinte eu fiz todo o exercício de compreender a mim, conhecer, saber, mas agora eu tenho que compreender o outro. Aí eu tenho que aprender a compreender a Shirley, compreender o Davi, meu esposo, compreender a todos vocês, se eu estou interagindo com vocês, na mesma perspectiva do autoconhecimento. Quais são as necessidades da Shirley, quais são as estratégias que ela usa, quais são os sentimentos que ela tem, eu ter esse espaço para compreender o outro. E, obviamente, ter empatia com a outra pessoa. E aí eu vou ter uma comunicação empática. O que é isso? Eu comunico para a Shirley como que é para mim alguma coisa, mas eu dou espaço para compreendê-la também. Então, eu vou compreender a Shirley também. Então, para fechar, a grande questão, me parece, para que a gente possa transformar todos esses ensinamentos, esse caminho, essa verdade, a vida revelada por Jesus, a coisa passa por um trabalho interior profundo que nós temos que aprender a fazer, mas com muito autorrespeito, com muito autocuidado, com muito autocompaixão, com muita responsabilidade, porque não é cuidar só, tadinho de mim, não é isso não, ok, tudo bem, mas agora vamos para frente, vamos seguir. Mas eu também tenho que aprender a me relacionar com o outro, a me comunicar com o outro, quando algo me afeta, como é que eu falo para ela que me afetou? E aí eu também dar espaço para que ela também possa fazer o processo dela de autoconhecimento, de autoaceitação, autoamor, enfim. E aí eu ter uma comunicação, porque não basta só eu compreender, eu tenho que comunicar que eu compreendi, né? Eu tenho que comunicar para o outro que eu estou entendendo a lógica dela, mesmo que eu discorde dela. Porque eu posso dizer para a Shirley, entendo, Shirley, você está dizendo para mim que que tal coisa que você fez está te afetando, mas eu não concordo com isso que ela fez, mas eu estou mostrando para ela que eu entendo eu estou compreendendo ela, a dor dela, a insatisfação, a indignação. Bom, aí, para encerrar, eu vou passar essa aqui, eu vou para essa aqui. Tem um livro que é Simplicidade Elegante, que é do Satish Kumar, ele é um indiano pacifista, e ele diz o seguinte: você pode me considerar idealista. Sim, sou idealista. Porém, pergunto-lhe, quais as conquistas dos realistas? Guerras, pobreza, mudança climática? Os realistas governam o mundo por tempo demais e não conseguiram trazer paz e prosperidade para todos. Portanto, que tal dar uma chance aos idealistas e deixar que a amizade seja o princípio organizador da vida e do mundo? Achei muito legal e queria fechar com isso, porque às vezes essas falas, a gente fala de Jesus, do que ele fazia, parece uma coisa tão idealista, né? Não, mas nesse mundo do jeito que está, você está falando que eu tenho que amar. Então, nós precisamos de cultivar isso, sim. Esse idealismo, relações saudáveis, onde a gente possa compreender, mas também ser compreendido, para que a gente possa viver mais em paz, aceitando a diversidade, aceitando as diferenças. É isso. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Angélica? Isso. Em nome do portal da espiritualidade, de Deus, da Anitta, que para você. Obrigada pelas palavras, né? Obrigada pelos ensinamentos. O portal faz aniversário, mas a gente que sempre ganha, né? E a gente ganha por estar aqui, por estar realizando esse caminho, para até
vivendo a vida que a gente está vivendo, né? Através todos esses ensinamentos que a gente foi recebendo esses anos todos e podendo aplicar na nossa vida. Que acho que é caminho, verdade e vida. É integrar essas 3 coisas. E no portal, a gente tem tido tudo isso, né? E quem, por exemplo, está fora do portal, também pode procurar através de olhar, né, para dentro de si mesmo, fazer reflexões, buscar um caminho. Existem vários caminhos, mas todos vão levar ao mesmo lugar, no final. E a gente precisa só ser muito feliz e ser grato por ter encontrado o nosso caminho, pelo nosso caminho ser o portal. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a saída. E a gente tem que agradecer muito a Jesus, porque a gente... no viver no dia a dia é que a gente sabe que esse caminho está dando certo. Cada um, vivendo seus momentos, sabe que está dando certo, porque você continua mantendo a serenidade, mantendo a integridade, o equilíbrio, e mantendo sempre o caminho. Né? Naqueles momentos em que ela disse que a gente está tudo turbulento por fora, mas a paz você tem que adquirir, né? Então, os momentos que você tem que se desdobrar mais, para você vencer todos os desafios que eles vêm de fora, mas se você já tem a paz, se você já escolheu um caminho, você permanece nele, nada tira você do lugar. Pois é, meus irmãos, essa casa que nos acolhe, que nos dá força, quando a gente tem as nossas dificuldades, gente, agradecer a Deus que nós temos aonde recorrer. Nós temos irmãos que nos ouvem, que nos sustentam. E eu vou fazer essa prece mais uma vez, para que possa ser iluminado cada um de nós, nossos familiares encarnados, desencarnados, aonde eles estiverem, eles vão receber essa grandiosa luz que se chama Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta seus humildes filhos pecadores na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as suas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do seu imenso amor. Jesus, pela sua sagrada paixão, pelos seus martírios na cruz, dá a esses que se acham presos ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual nós podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos seus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atira-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com erros, paixões e ódio, alastra caminho de espinho, escurecendo os horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais, Senhor, com a sua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do seu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio bendito, recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim seja. Viva Jesus! Jesus. E viva o portal!